Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai desenvolver uma fórmula para o cosseno da soma de dois arcos. É um desenvolvimento um pouco trabalhoso e tudo, a gente vai chegar nessa fórmula e a partir dela a gente vai desenvolver uma fórmula para o cosseno da diferença e em vídeos posteriores falaremos também do seno da soma, seno da diferença, tangente da soma e a tangente da diferença. Então vamos lá para ver como funciona esse desenvolvimento. Eu vou considerar então que eu tenha os 4 pontos A, P, Q e R. O ponto A é o ponto 1, 0. O ponto P é aquele que tem cosseno A, seno A, tá? Ele é o final do arco de tamanho A, e aí a gente, por definição, tem que a horizontal representa o cosseno e a vertical o seno. Depois, a partir do ponto P, eu descrevo um arco de medida B. Então, o ponto Q ele vai ser o final do arco de medida A mais B. Portanto, o ponto Q tem como abscissa cosseno de A mais B e ordenada seno de A mais B. Da mesma forma, a gente pode fazer aqui o ponto R, considerando que A até R tem a mesma medida B, só como a gente está fazendo no sentido horário, é um arco de medida menos B. Então, eu teria cosseno de menos B, seno de menos B aqui para o R, mas lembrando como cosseno é uma função par, cosseno de menos b e cosseno de b é a mesma coisa, e como o seno é uma função ímpar, seno de menos b e menos seno de b é a mesma coisa. A nossa demonstração vai passar, então, pelo fato da gente calcular a distância entre os pontos A e Q e também a distância entre os pontos P e R. Vamos começar com a distância entre A e Q, lembrando que a distância entre pontos é a diferença entre as coordenadas x elevadas ao quadrado mais a diferença entre as coordenadas y elevadas ao quadrado. Então, vai ser, no caso, começando pelo Q, né, que é o ponto final. Vou colocar aqui cosseno de A mais B menos 1 elevado ao quadrado mais seno de A mais B menos 0 elevado ao quadrado. Fiz uma raiz grande aqui, não sabia exatamente o espaço que eu ia precisar. Pronto. Agora, eu vou utilizar essa aqui é fácil, vai ficar seno ao quadrado de A mais B. O outro aqui é mais complicado, que eu vou precisar desenvolver aqui um produto notável, né? Porque eu tenho uma diferença aí. Dessa vez eu não vou continuar, vamos até o final, né? Então, é cosseno ao quadrado de A mais B, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1, mais quadrado do segundo, mais seno ao quadrado de A mais B. Bom, agora, se a gente perceber, deixa eu até trocar de cor aqui. Se a gente pegar esse termo e somar com esse termo, a soma desses dois termos é igual a 1. Então, eu tenho como, a princípio, fórmula para a distância entre os pontos A e Q vai ser a raiz quadrada de... Vou pegar essa expressão que sobrou, menos 2 cosseno de A mais B. Esses dois deu 1, mais 1 está aqui, então, mais 2. E vou guardar essa fórmula. Agora, a gente vai calcular a distância entre os pontos P e R. Tá? A gente vai ter o seguinte, eu botei que ali é P e R. Deixa eu consertar aqui. Então, eu vou ter o x do R, que é cosseno de B,
menos o x do P, que é cosseno de A. Isso aqui elevado ao quadrado. Mais o y do R, que é menos seno de B, menos o seno de A. E tudo isso aqui elevado ao quadrado também. Bom, como os dois aqui estão o menos na frente, posso escrever menos seno de B mais seno de A. Já vou fazer aqui. Isso aqui elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho, né, se... Eu vou até fazer uma outra linha para não ficar muito apertado. Eu vou ter que fazer o produto notável, tá? Aqui, do primeiro, eu vou ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo, tá? Ali para o primeiro parênteses. Para o segundo fazer a mesma coisa, por que eu botei um menos em evidência aqui? Porque como eu tenho menos 1 vezes o parênteses, eu posso elevar o menos 1 ao quadrado e elevar o parênteses. Menos 1 ao quadrado dá 1. E aí eu vou fazer o produto notável que vai dar seno ao quadrado de B mais 2 seno de A vezes o seno de B mais o seno ao quadrado de A. Sendo assim, a gente vai de novo pegar e fazer o uso da relação fundamental. O link está aqui na descrição para quem não lembra. Esse somado com esse é igual a 1. Vou trocar a cor agora. Esse somado com esse é igual a 1 também, tá? Então, a distância de P até R vai ser raiz de... bom, vai ficar uma coisa maior aqui, não vou botar final não, vamos botar assim, depois a gente vai completando. 2 seno de A, seno de B, menos 2 cosseno de A, cosseno de B, cosseno de B, e a soma dos dois números ali, o em azul e o em vermelho, dá 2. Bom, agora que a gente tem uma fórmula para as duas distâncias, né, a gente observa que a distância de P a R, né, subscreve-se aqui, né, o arco que tem A mais B. Da mesma forma que a distância de A até Q também é correspondente ao arco de medida A mais B, ou seja, essas duas distâncias são iguais. Tá? A gente vai partir do fato, então, de que D de AQ é igual a D de PR. Além de elas serem iguais, com certeza os quadrados também são iguais. Que aí a gente tira, né, as fórmulas ali com as raízes. Então, eu vou ter raiz quadrada de menos 2 cosseno de A mais B mais 2 ao quadrado igual a raiz quadrada de 2 seno de A seno de B menos 2 cosseno de A cosseno de B mais 2. Tudo isso elevado ao quadrado, está dentro da raiz. A gente pode cancelar isso aqui. Esse sai com esse sai com esse. Então, do lado esquerdo, eu fico com a expressão menos 2 cosseno de A mais B mais 2 igual a menos 2 cosseno de A cosseno de B mais 2 seno de A, seno de B, mais 2 também.
um 2 de cada lado, a gente pode com certeza cancelar. Esse sai com esse. E aí aqui é negativo, negativo, positivo, eu vou multiplicar por menos 1, que vai me dar o seguinte, 2 cosseno de A mais B igual a 2 cosseno de A cosseno de B menos 2 seno de A seno de B. E aí, como está todo mundo multiplicado por 2, a gente pode concluir, então, que o cosseno, dividindo tudo por 2, né, cosseno de A mais B, é igual a cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. E essa aqui é a nossa fórmula que a gente vai utilizar como base, né, para, vou até botá-la aqui destacada, bonitinha, para calcular, as somas, subtrações de outros arcos e também a diferença para o cosseno, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ok? Então, essa aqui é a formulinha aí que determina o cosseno da soma de dois arcos. Bom, antes da gente falar da diferença, para que serve isso? Vamos supor que eu quisesse calcular o cosseno de 75 graus. 75 graus não é um dos ângulos notáveis, mas 75 pode ser escrito como a soma de dois ângulos notáveis, a soma de 45 com 30. E aí eu sei tanto o cosseno e o seno de 30, quanto o cosseno e o seno de 45. Utilizando a fórmula anterior, eu vou ter cosseno de 45 vezes cosseno de 30 menos seno de 45 vezes o seno de 30. Usando os valores, então, notáveis, temos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 vezes meio. E aí a gente vai ter, então, o cosseno de 75 graus igual a raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Ok? Então, serve para, por exemplo, calcular o valor de o cosseno de um ângulo, que é a soma de dois notáveis. Agora, como é que fica a diferença? Cosseno de A menos B é cosseno de A vezes cosseno de B mais seno A seno B. Da onde eu tiro essa fórmula? É só considerar que o B é igual a menos B, na fórmula anterior aqui, e usar a questão das funções cosseno, uma ser par e a função seno ser ímpar, que a gente chega nessa relação. E aí, para fechar, então, o cosseno de 15 graus, que é a mesma coisa. A gente não tem um valor fechado para o cosseno de 15 graus, mas a gente pode escrever o 15 como a diferença entre dois ângulos notáveis, 45 menos 30, certo? Então, vai ser cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30. E aí eu tenho raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes meio. Quase a mesma resposta do exemplo anterior. Vai dar, então, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4, com a diferença, então, apenas do sinal aqui que ligou os dois termos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam esse canal, compartilhem. Espero vê-los numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.